Maravilha. Todo mundo me ouve bem? Vê direitinho? Tá vendo a tela da nossa apresentação aí? Boa noite, eu vejo e estou ouvindo. Maravilha. Obrigado, Maria do Rosário. Por nada. Para quem já respondeu, maravilha. Para quem não respondeu ainda, quando você entra, tem uma pesquisinha para você responder, né? Peço gentileza que vocês respondam ali. E vamos em frente. Eu quero que vocês vão lá no chat e me digam o seguinte nesse momento. Como você está se sentindo agora? Copo vazio, copo médio ou copo cheio? Escreve ali no chat. Não dá enter ainda. Copo vazio, Maria, vamos lá. Vamos lá. Quando eu falar já, a gente dá enter. Um, dois, três e já. Então, a Maria do Rosário está copo vazio, eu estou com copo cheio, a Vânia está com copo médio, a Babi copo cheio, pelo jeito está transbordando, Babi. A Léa, copo vazio, a Cal, copo médio, a Gilvaneide, copo médio, maravilha, pessoal, maravilha. Natália, médio, muito bom, maravilha. Vamos seguir em frente, é importante que a gente saiba como cada um de nós está aqui, é sempre muito importante a gente fazer este nivelamento nosso. Então, mais algumas coisinhas que eu sempre falo aqui no nosso encontro, né? Abre um sorriso, coração aberto para o nosso encontro aqui. Responda a pesquisa, como eu já falei, a câmera ligada, o microfone desligado. Se você precisar falar alguma coisa, tem um botãozinho aí embaixo do teu Zoom que ergue a mãozinha, você pode erguer a sua mão, assim que der, eu abro para a gente conversar. Se você quiser colocar alguma pergunta no chat, assim que for possível, eu vou lendo elas, tá? Às vezes eu não paro para não quebrar um raciocínio, mas fique à vontade em colocar. No final, eu vou sortear um livro meu, como eu sempre faço, tá? Se você for compartilhar, fazer uma fotinho, enfim, se faz uma foto e compartilha ali, bota o hashtag HappinessFit, se puder me marcar, Horácio Toco, né? Perguntas e comentários no chat, né? Essas são as minhas, siga as nossas redes sociais aí, o meu Instagram, o nosso YouTube, e divirta-se com essa aula, né? Como todas as outras aulas. Quem está aqui pela primeira vez, quem já veio escreve ali no chat se está aqui pela primeira vez ou se já veio em algum encontro, só para eu ter uma ideia. Pela primeira vez a Natália, Babi chegando hoje, Elza, primeira vez. Bem, nossos encontros, eles têm aproximadamente primeira vez na segunda, boa, Vânia. Os nossos encontros, eles têm aproximadamente 1h30, tá? A 2 horas, Sueli está na segunda vez, Cláudia chegando hoje, Léa já teve outros encontros, maravilha. Quem está aqui pela primeira vez, né, nossos encontros duram aproximadamente 1h30, 2 horas, são temas bem profundos, né? São temas que a gente vai bem a fundo no tema, não é um conteúdo que você vai achar normalmente compilado, é um conteúdo que a gente leva um mês montando esse conteúdo para vocês, tá? Nesse mês, sempre, os encontros sempre acontecem na primeira segunda-feira do mês. Nesse mês eu tive um compromisso, tive que mudar, então está acontecendo hoje. Obrigado pela compreensão, obrigado por quem está aqui. Nosso grupo de estudos, ele tem o grupo do WhatsApp, tem o grupo do Facebook, né? Que eu mando sempre uma mensagenzinha ali para vocês. No do WhatsApp ele fica fechado para que não atrapalhe, tem gente que está ali, né, não quer ser importunada todos os dias. Então, a gente manda sempre uma pesquisinha, tem aquele conteúdo do dia, um conteúdinho diferente. Se você quer conversar mais, postar coisas, a gente tem o nosso grupo do Facebook, que é só você entrar lá, você pode compartilhar conteúdos, ideias, tá? Fique bem à vontade, é para ser um grupo bem democrático e um espaço de acolhimento aí que todo mundo possa trocar ideias e conversar. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Toco, né? Meu nome é Horácio, mas muita gente me chama de Toco, é meu apelido de infância. Eu sou um estudioso do campo da felicidade, eu trabalho como life coach, eu moro nos Estados Unidos e tento ajudar as pessoas a atravessar pontes nas vidas, né?
ligar um caminho com o outro quando as pessoas estão em algum tipo de transição. Então, com isso, eu criei um método que se chama Happiness Fit, que é quem patrocina esse grupo, né? Quem me torna possível eu realizar esse grupo, que trabalha com exercícios práticos baseados em terapia cognitivo-comportamental e na psicologia positiva, que são as minhas áreas de estudo, para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso 6º encontro, como eu falei, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre uma maior compreensão da gente mesmo e qual o poder da nossa mente nisso tudo, né? Qual é o poder desse nosso otimismo? Vamos falar de otimismo e a relação dele com a psicologia positiva, duas chaves que têm poder de abrir uma porta para uma vida mais gratificante, para uma vida mais feliz, né? Então, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Eu fico com 2 telas aqui, então eu fico tentando alternar as nossas telas aqui. Mas a primeira coisa que eu quero que a gente entenda no nosso encontro de hoje, o que é muito importante, é que o otimismo não significa a gente ignorar os problemas ou negar a realidade que existe na nossa vida, né? O otimismo é uma abordagem consciente para a gente encarar as dificuldades da vida com uma atitude de esperança, de mais resiliência, né? Então, assim, também muitas vezes a gente interpreta a psicologia positiva, né? Puxa, apenas vamos pensar positivo, enfim, quando na verdade é muito mais do que isso, né? É uma ciência que estuda as forças, as nossas virtudes, que nos permitem prosperar, né? Sobre a gente entender que ao cultivar mais emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado, conquistas, a gente pode viver vida mais plena e mais satisfatória, né? E muitas vezes a gente tem uma percepção duvidosa, né? Que tudo vai ser muito poliana, né? Sobre o otimismo, né? Até coloquei aqui várias capas do livro, né? Da Poliana, né? Quem nunca leu, vale a pena ler, né? Sobre a síndrome de Poliana, em que ela tenta transformar tudo em coisas boas, e não é exatamente sobre isso que trata o otimismo dentro da ciência hoje, né? E eu vou te explicar o porquê disso, né? Lá, então, muito do que a gente vai falar hoje vem do movimento da autoajuda, né? Final da década de 80, né? É um movimento do século passado, digamos assim, né? Então, de muitas maneiras, o movimento da autoajuda foi fundado, né? Século passado, e começou com uma compreensão de que a gente criava o mundo por meio do nosso pensamento, que a nossa mente criava o mundo, né? E daí livros surgiram, né? Pô, lá em 1930, esse livro, né? Pense e Enriqueça, quem pensa enriquece. Esse livro vendeu mais de 60 milhões de cópias desde os anos 1930. Só no século XX vendeu mais de 60 milhões de cópias. E ainda está vendendo. Por muito tempo foi o mais vendido nos Estados Unidos, o mais vendido na China, o mais vendido na Índia, o mais vendido na África, o mais vendido na Europa. E ele tem um impacto nas pessoas. E aqui está uma das coisas que o Napoleão Hill diz, que é o autor do livro, né? Tudo que a sua mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Tudo que a sua mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso é muito empoderador, né? E isso teve um impacto em muitas pessoas diferentes, nas massas, novamente, 60 milhões de cópias, um dos best-sellers da história, né? Outro exemplo, né? Henry Ford tinha uma ideia semelhante, né? Ele dizia que se você acha que pode ou não pode, você está certo, né? O que que ele quer dizer? Puxa, se você achar que você não pode, você não vai fazer. Se você achar que pode, você vai fazer. E as pessoas se sentiam atraídas por essa mensagem. Mas por quê? Porque é empoderador. Porque faz as pessoas sentirem que as coisas são possíveis. Outro livro muito influente, O Poder do Pensamento Positivo, Norman Vincent Peale, né? Frase dele: tenha grandes esperanças e arrisque tudo por elas. Tenha grandes sonhos e ouse vivê-los. Tenha expectativas tremendas e acredite nelas.
quão inspirador passa para as pessoas ouvir que tudo que você precisa fazer é pensar. Tudo que você precisa fazer é acreditar. E a abundância vai vir para você. Seja uma abundância intrapessoal, seja uma abundância monetária. E essa tem sido a mensagem que atraiu as massas. E continua a fazer até hoje, né? Você vê Instagrams que chamam muita gente com frases assim, né? Sonha e acredita, enfim, né? A gente tem um marco na história, né? Um dos livros mais vendidos até hoje por muito tempo foi o número 1 em vendas no mundo todo. Isso mesmo, né? O Segredo, né? Puxa, o segredo revelado, o segredo para o sucesso é que eles chamam de lei da atração. Né? A lei da atração é que você atrai para a tua vida o que você imagina, o que você acredita. Novamente, uma mensagem poderosa. Milhões e milhões de cópias desse livro sendo vendidas, ainda até hoje. Enquanto a gente fala, continuam sendo vendidos. Enquanto a gente está aqui na sala, estão sendo vendidas. E a mensagem é novamente simples. Acredite e você vai alcançar. Conceba e será concebido. Na realidade, no mundo, e isso vai vir para você. A mensagem é muito convincente, muito inspiradora. Mas será que essa mensagem está correta? Né? Eu vou contar para vocês. Quem é que conhece a história do Roger Bannister? Eu falei sobre ele em algumas outras encontros nossos, né? Mas eu gosto sempre de repetir porque ele nos traz para essa ideia. E tudo que a gente está falando aqui tem a ver sobre otimismo, né? Se você acreditar que o teu otimismo vai construir tudo, a autoajuda prega isso, tá? Roger Bannister, né? Quem ouviu já a história, né, pode ouvir de novo aí, porque a história é muito boa. Roger Bannister era um corredor, ele corria a prova de 1 milha, que é muito famosa aqui nos Estados Unidos, é como se fosse a prova dos 100 metros rasos no Brasil, assim, né, aquela prova do atletismo que todo mundo conhece. E até 1954, correr essa milha em menos de 4 minutos era considerado impossível. Na verdade, os médicos provaram naquela época que 4 minutos para milha era o limite da habilidade humana. Fisiologistas fizeram os testes, mostrando, provando cientificamente que o limite da habilidade humana era correr a milha em 4 minutos. Não se podia ir abaixo disso e né, todo mundo que corria tal provava que os médicos e cientistas provavam que estavam certo, que correr a milha, né, eles corriam a milha em 4 minutos e 2 segundos, 4 minutos e 1 segundo, mas nenhum corredor conseguia correr a milha em menos de 4 minutos. Desde que a milha foi cronometrada, né? E quando começaram a cronometrar as corridas, ninguém correu abaixo dos 4 minutos. Era impossível. Os médicos, os cientistas mostraram, os corredores, os atletas, os melhores do mundo estavam provando que os médicos estavam certos. E daí veio Roger Bannister. Roger Bannister disse assim: é possível correr em 4 minutos, e na verdade eu vou fazer isso. Agora, quando ele disse isso, ele era um médico da Universidade de Oxford, ele era um bom corredor, corredor de topo, mas estava muito longe da marca dos 4 minutos. O melhor tempo que ele tinha era 4 minutos e 12 segundos. E ninguém levou Bannister a sério, né? Mas Roger Bannister continuou a treinar, trabalhou duro, não mais que os outros, tá? Trabalhou duro, mas tanto quanto o que os outros estavam, os melhores corredores do mundo, e ele melhorou. Na verdade, ele quebrou a marca dos 4 minutos e 10 segundos, que para ele era um marco. Quebrou a marca dos 4 minutos e 5 segundos. Conseguiu 4 minutos e 2 segundos. E daí pensou se ia parar como todos os outros, porque ele não conseguia ir abaixo dos 4 minutos e dos 2 segundos. Mas ele continua a dizer para ele: é possível, não tem limitação humana nisso. A gente pode correr a milha abaixo dos 4 minutos.
E ele continuou a dizer, continuou a treinar por anos, até que em 1954, dia 6 de maio de 1954, lá na Universidade de Oxford mesmo, Roger Bannister correu a milha em 3 minutos e 59 segundos. Foi uma sensação, né? Notícia de primeira página no mundo do esporte. Ciência desafiada, médicos desafiados, o impossível se tornou possível. Ficou conhecida como a milha dos sonhos, como vocês podem ver as imagens aqui, né? Capa de jornal, enfim. Agora, o que chama a atenção, né? Que alguns dias depois que o Roger Bannister correu a milha abaixo dos 4 minutos, ou melhor, em 3:59, um outro cara chamado John Landy correu a milha a 3 minutos e 57 segundos. No ano seguinte, 37 corredores correram a milha em menos de 4 minutos. Então há algo nisso que a gente está falando aqui. Durante décadas, desde que a milha começou a ser cronometrada, ninguém foi capaz de correr a milha em menos de 4 minutos. Desde que Roger Bannister bateu a marca, centenas de corredores, milhares correram a milha abaixo de 4 minutos. Atualmente, um corredor do ensino médio corre a milha a 4 minutos. E aqui está uma coisa, em termos de fisiologia, em termos de treinamento, não houve uma mudança drástica em 1954. A mudança drástica veio em termos de psicologia. A mudança drástica veio em termos de crença. Bannister mostrou que era possível correr abaixo dos 4 minutos. E uma vez que as pessoas começaram a acreditar que era possível, mais pessoas fizeram isso. E daí surge a importância da crença, daí surge a importância da mentalidade. E é por isso que eu falo tanto sobre a importância de percepção, porque percepção, a mentalidade, a crença, as expectativas que a gente tem do mundo, isso amplifica a nossa realidade, isso amplia o nosso horizonte. E existe uma verdade nisso, mas apenas uma verdade. E aqui que está a questão, com grande parte do que aconteceu com a autoajuda no século passado, acontece hoje ainda, né? Na realidade, a autoajuda hoje segue fazendo a mesma coisa. Ela se baseia na verdade. Uma verdade real, mas depois ela exagera, né? Então, há sim uma verdade no fato que a nossa mente cria uma realidade. Ah, sim, existe isso. Roger Bannister está nos dizendo aqui. Se você acreditar que você pode ir abaixo, de uma hora para outra, centenas de pessoas correm abaixo dela. Mas isso é apenas uma parte da verdade. A gente cria a realidade, ou melhor, a gente cocria essa nova realidade. Tem que haver algo que está lá fora ou aqui dentro, por exemplo, quando se trata do livro, né, do segredo. Né? Se você acredita que tem chance de sucesso, é óbvio, é muito mais provável que você tenha sucesso. Mas isso tem que vir acompanhado de muito trabalho duro, de persistência, tem que vir acompanhado de muito fracasso, que a gente vai conversar sobre isso hoje. E a gente tem que aprender com as dificuldades, aprender com os tropeços. Então, essa fórmula da autoajuda é apenas metade da equação. E o que esses livros, mensagem da autoajuda fazem é prometer demais e entregar de menos. O que foi um tanto destrutivo para essa nossa ciência da felicidade que a gente vive hoje. Porque a gente vive hoje o que as pessoas que viveram na década de 60 do século passado viveram com a psicanálise. A gente está vivendo a ciência ser construída. Né? A gente está fazendo parte do momento histórico. Então a gente precisa entender, pô, é possível você... Acredite nas coisas que você quer,
mas só isso é parte da fórmula. Né? Se tudo se baseia na lei da atração, se eu crio tudo, tudo depende de mim, você também vai acreditar que é tudo culpa tua, até levado ao extremo. Né? Você é culpado porque um raio cai no poste da tua rua e você fica sem luz? Poxa, se você for pela lei da atração, o culpado é você. Você que atrai raio. Né? Por favor, durante a chuva, não fique perto de mim. Né? Você é responsável por um vento que vem e derruba um galho no teu carro? É você que atrai isso? Então, existem certas coisas que estão lá fora, e quando a gente diz que tudo depende da gente, tudo é criado pela lei da atração, então essa é uma prescrição, talvez, a curto prazo para a inspiração, para a crença, para o bem-estar, mas a longo prazo, isso causa frustração e, pior, causa culpa, causa infelicidade. E também menos sucesso, porque se eu realmente acreditar que tudo se resume ao nosso pensamento, tudo se resume ao otimismo, tudo se resume a isso, essa vai ser a minha mentalidade. Tudo que eu preciso fazer é o quê? Acreditar, então todo o dinheiro vai vir para mim. Todo sucesso, seja num relacionamento, na vida profissional, vai vir para mim. E isso acaba com o trabalho árduo. Isso acaba com persistência. Isso acaba com dedicação, com consistência, acaba até com o fracasso que é necessário, parte integrante de uma vida bem-sucedida, de uma vida feliz, de uma vida gratificante. Eu quero mostrar para vocês um vídeo rápido aqui, porque ele captura a parte do mal-entendido que se construiu sobre o poder que a nossa mente tem sobre a realidade. Caso não tenha o som, por favor, me avisem aqui no chat, tá? What was your name again? James Anderson. Oh, yeah, yesterday. Yeah. That's a lot of green. What kind of bird is it? What is that? I don't know. It's okay, guys. I've done a course. What? Positive thinking. Positive thought makes a positive impact. Okay? Positive thought has a positive impact. Keep it up with me. Huh? Positive thought makes a positive impact. Okay? Talk is no substitute for action. That's the power. Make it happen. The Royal Bank of Scotland Group. I am good. Yes, you are. Né? Então, o que essa campanha nos mostra, né? Que captura parte da verdade, né? O pensamento é uma parte da nossa verdade, mas não é toda a verdade. Então, a gente vai ver o que uma pesquisa séria tem a dizer sobre o poder da mente, né? Sobre o poder que a nossa mente tem sobre a nossa vida, né? Um fenômeno real, um fenômeno verdadeiro, mas que também precisa aplicar uma pesquisa real para ver o que funciona, o que não funciona. E isso é a ciência sendo construída nos dias de hoje. Né? Albert Bandura, né, é um pesquisador, fez muitos estudos sobre o conceito da nossa autoeficácia, né? Que é essencialmente o termo acadêmico para acreditar em você mesmo. Tá? Esse é o termo acadêmico, é autoeficácia. E aqui está o que o Bandura escreve depois de décadas de pesquisa. Né? Aliás, ele ganhou vários prêmios como pesquisador em psicologia positiva, então ele faz muitas pesquisas que são relacionadas nessa área. Né? Ele é da Universidade de Stanford. Então, aqueles que acreditam em si mesmos, que têm confiança, se saem bem em diferentes áreas da sua vida. Ele ainda completa, né? Deixa eu ver se eu tenho um slide sobre isso aqui. Pessoas que se consideram altamente eficazes agem, pensam e sentem de forma diferente daquelas que se percebem como ineficazes. Elas criam seu próprio futuro em vez apenas de preverem. Em outras palavras, o que ele está falando aqui, né? É que as pessoas que escrevem as suas próprias vidas,
são essas pessoas que pensam de uma forma mais para frente, né? Elas criam suas próprias vidas em oposição àquelas que estão sendo escritas por outras pessoas. Elas são mais resilientes, elas são melhores em lidar com as dificuldades, com as adversidades. Em outras palavras, elas têm uma capacidade melhor, como a gente falou antes, né? Para lidar com as dificuldades. Agora, tem o importante sobre a pesquisa, né? Na pesquisa que ele fez ao longo dos anos, que é uma parte importante do nosso encontro de hoje, é que isso pode ser aprendido. Isso é novo. Isso é novo. Você pode aprender a desenvolver esse pensamento. Esse pensamento é cultivado ao longo do tempo, né? Ia ser inútil se a gente tivesse, em termos de pesquisa, pelo menos para nós aqui, né? Se ele dissesse, puxa, algumas pessoas já nascem com isso, outras não, né? Algumas pessoas já nascem com o que eles chamam de um gene da resiliência, outros não. Mas não é o caso. O que ele mostrou é que isso pode ser aprendido. Leva tempo, leva esforço, mas a coisa importante é que é maleável. A gente pode fazer algo a respeito, né? Já conversamos em outros encontros aqui. É isso que a neurociência, a neuroplasticidade prega para a gente, né? A gente pode reconstruir caminhos neurais. O mesmo acontece com o nosso pensamento positivo, com o nosso otimismo, né? Outra pesquisa nessa área é de um cara chamado Curry, né? Ele fez com atletas universitários. Ele mostrou que 56% de um sucesso de um atleta, depois que ele se torna um atleta, é determinado pelo nível de esperança que ele tem, né? De quanto ele acredita que vai ter sucesso. No estudo do Curry, duas coisas previam o sucesso a longo prazo, um sucesso extraordinário de um atleta. Uma era que eles estavam fazendo sempre perguntas. Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer melhor? Por que eu falhei aqui? E a outra era que eles acreditavam em si mesmos. Esses atletas acreditavam que iam se sair bem. Mas é importante também a gente perceber que não é 100% das variações que tem que são explicadas pela esperança, né? Ou pela crença, ou pelo otimismo, como os livros de autoajuda gostariam que a gente acreditasse. Mas faz parte da equação. É onde a gente precisa estar nesse ponto do nosso encontro. É entender assim, puxa, já falaram para mim, acredite e você vai conseguir, sonhe e você vai conseguir, tenha esperança e as coisas vão vir para você. É uma parte da verdade. Realmente é uma parte, mas é uma parte. É onde a gente precisa estar aqui nesse momento. Se você está aqui nesse momento, dá um joinha no nosso chat, só para eu entender que está todo mundo vivo e acompanhando como é que a gente está andando aí. Então, vamos lá. Existe um outro cara chamado Nathaniel Branden, ele é terapeuta, né, há muito tempo, e ele fez muitas pesquisas bem rigorosas. E quando a gente está falando, vamos só dar um parênteses aqui, quando a gente está falando em pesquisa científica hoje, a gente está falando em amostragem de milhares de pessoas, né? Não é pegar um grupo, puxa, eu peguei 10 pessoas e dessas 10 pessoas num ambiente qualquer, com um tipo de aplicação qualquer, eu realizei a minha pesquisa. A gente está falando em pesquisa séria, milhares de pessoas, tá? Então, o Nathaniel Branden fez pesquisas extremamente rigorosas, filosóficas, psicológicas, sobre a autoestima. O que ele fala é essa frase que está aí na nossa tela. O nível da nossa autoestima, né? Em outras palavras, o nível que a gente tem de crença na gente mesmo tem consequências profundas para todos os aspectos da nossa existência. Como a gente se sai no local de trabalho, como a gente lida com as pessoas, até onde a gente tem a probabilidade de chegar, o quanto a gente tem probabilidade de realizar.
e na esfera pessoal com quem a gente tem probabilidade de se apaixonar, como interagimos com o cônjuge, com filhos e amigos, e qual nível de felicidade pessoal a gente pode alcançar. Níveis muito baixos de relação, né, entre a riqueza material e o nosso bem-estar, ou entre onde a gente mora e o bem-estar, alta correlação entre autoestima e bem-estar. Pouco importa a nossa pouco, novamente, faz parte da matemática, mas é pouco, né? A relação entre riqueza material e o bem-estar, sobre onde você mora e o teu bem-estar. Agora, alta relação entre a autoestima e o bem-estar. O interno importa. O que a gente está fazendo quando a gente aumenta o nosso nível de acreditar na gente mesmo, no nosso otimismo, é transformar a nossa mente. Né? A gente está mudando a forma como a gente vê, como a gente interage, como a gente vê o mundo de maneira diferente, percebe as coisas diferentes, experimenta as coisas de uma maneira diferente. Seja com sucesso, que a gente celebra, ou seja com fracasso, que a gente aprende, que a gente transforma em oportunidade, mas grande parte disso tudo que eu estou falando está dentro da gente. Veja, isso é muito parecido, e por isso é importante a gente reforçar, por isso é importante da profundidade do conteúdo de hoje. É muito parecido com tudo que a tua mente pode conceber, pode alcançar. De Napoleão Hill, né? Que a gente falou lá atrás do livro dele. A diferença é que o Branden coloca muito pensamento e pesquisa rigorosa e mostra que essa crença tem limitações. Essa é a diferença, né? Então, a gente não está aqui dizendo que não funciona. A gente está dizendo que isso é parte da equação. Outro exemplo de pesquisas que são realizadas na área, e essa aí a maioria de vocês conhece, tá? Quem já ouviu falar de efeito placebo, né? Deve ter gente aí, inclusive, que é médica ou psicóloga, enfim, né? Pesquisa séria. Efeito placebo. Você vai no médico, tem uma dor de cabeça, o médico diz para você, olha aqui, tem um comprimidinho para você, melhor coisa, acabou de ser lançado, vai ajudar você a superar a dor de cabeça, ele te dá o comprimidinho, você se livra da dor de cabeça. E sem saber, o que ela te deu foi um comprimido de açúcar, né? Tabletinho de açúcar ali para você ficar bem. Mas porque você pensou, porque você acreditou que ajudaria a tua dor de cabeça, de fato, ajudou a tua dor de cabeça. É um fenômeno real da medicina. Placebo é um fenômeno real da medicina. Né? Tem um outro cara, Herbert Benson, né, da Faculdade de Medicina de Harvard, fez algumas pesquisas nessa área, efeito placebo. Né? 2 grandes estudos dele que eu vou compartilhar com vocês aqui. O que o Benson fez foi trazer mulheres que estavam grávidas e tinham problemas no estômago. Elas estavam vomitando, se sentindo mal, enjoavam, algo que é relativamente comum na gravidez, especialmente no primeiro trimestre. Então, ele trouxe e disse isso para elas. Ó, eu tenho esse novo comprimidinho aqui, vai te ajudar a superar o desconforto do estômago, você não vai vomitar mais. Esse comprimido é muito poderoso, muito bom, saiu hoje, eu vi na Globo, tá ótimo, vai ficar boa. Então, ele deu para elas esses comprimidinhos e elas superaram o desconforto do estômago, melhoraram. Elas não sabiam, claro, que isso era só um placebo, comprimidinho de açúcar. E ele foi além. Ele trouxe outro grupo de mulher com o mesmo desconforto estomacal, com os mesmos vômitos, e deu a elas um comprimidinho. Disse ela que ajudaria a superar o desconforto, só que dessa vez, em vez de um comprimido de açúcar, ele deu uma pequena dose, não perigosa, mas uma pequena dose de Ipeca. Quem aqui sabe o que é Ipeca? Quem souber, me coloca ali no chat. É um remédio que a gente toma quando a gente quer vomitar.
Então, se a gente é envenenado, né, era usado antigamente, porque se você fosse envenenado, você tomava ipeca, né? Os príncipes, reis carregavam uma ipequinha aqui no bolso, né? Puxa, se alguém me envenenar, eu tomo a ipeca, vomito e tô bem. E ele deu remédio para as grávidas. E elas novamente, isso passou por todas as análises éticas da época, né? Porque hoje em dia você já nem pode mais fazer as medições com esse formato, e não era perigoso. Mas o que foi que ele fez? E essas mulheres foram informadas que ficariam melhores, e elas ficaram melhores. Então veja um trecho do livro, né, que eu recomendo muito, inclusive, Timeless Healing é o nome do livro. Eu não sei se ele tem a versão em português, depois eu posso até ver e colocar lá no nosso WhatsApp, tá? Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Surpreendentemente, a náusea e os vômitos das pacientes cessaram completamente e as contrações do estômago retomaram ao nível normal. Porque acreditavam ter recebido medicamento antináusea, as mulheres revertiam a ação comprovada de um medicamento poderoso. Então, embora muitos, né, a gente tenha aqui remédio para vômito no nosso armário, kit de primeiros socorros, né, o ipeca ali no bolso, se você for um príncipe, um rei, uma princesa, né, para induzir o vômito no caso do envenenamento, as mulheres grávidas com desconforto estomacal documentado frustraram a ação do medicamento que deveria ter deixado elas ainda mais doentes. Apenas com a crença elas se curaram. Isso não significa que medicamento não tenha nenhum efeito. Eu não recomendo que você vá para casa agora e dê ipeca, né? Para alguém que está com dor de estômago, né? Fingindo que é vitamina C. Não é isso que eu estou falando. Provavelmente as pessoas não vão se sentir melhor ou mais saudáveis com o resultado. No entanto, o experimento dele, né, como muitos outros mostram para a gente, o poder do efeito que a mente tem sobre o nosso corpo e que a gente não pode descartar. A gente precisa estudar, como eu disse, a gente está vivendo isso hoje, né? O cérebro está sendo estudado, né? A gente precisa estudar e compreender esses efeitos. Outro experimento que ele fez também, que descreve nesse livro, no Timeless Healing, né? Foi feito no Japão. Pegou pessoas alérgicas a uma planta específica, foram para o laboratório, fecharam os olhos dela, em seguida tocaram a planta que elas tinham alergia no braço. E depois tocaram outra planta, tocando o antebraço, sem saber qual era qual. É claro, o antebraço que a planta alérgica tocou ficou inflamado, afinal elas eram alérgicas. Mas também houve uma segunda condição. As pessoas foram informadas que a droga, né, que a planta que elas tinham alérgicas, tocou a mão esquerda. E a planta que elas não eram alérgicas tinha tocado a mão direita. Mas ele inverteu o efeito. A planta que tocou a mão direita, elas tinham alergia, e a que tocou a esquerda, elas não tinham alergia. Então, elas deviam ter tido uma reação do lado direito, não no esquerdo. Mas porque acreditaram que a planta alérgica estava na esquerda, o antebraço esquerdo foi o que inflamou, não o direito. Baseado no quê? No poder da mente. Eu não estou aqui para dizer que essa é a fórmula, que você vai entortar um garfo, né? Quem conheceu aqui o Uri Geller, né? Que ia no Fantástico, entortava. Timeless Healing, Ana. Deixa eu escrever aqui. A Ana está perguntando qual é o nome do livro. Deixa eu pôr aqui para vocês, que daí dá um tempinho também de eu dar uma respiradinha. Então tá lá, Timeless Healing. Né? Então, eu não estou aqui dizendo que a gente vai entortar garfo, que tua vida vai salvar se você acreditar em nada. Estou dizendo que ela é um pedaço dessa equação. É um pedaço.
né? Mais uma vez, isso não significa que o que está fora de você não importe e que a gente atrai tudo que a gente quer para a nossa vida. Mas significa que a mente desempenha um papel importante na criação da nossa realidade física, na nossa realidade emocional, na cognitiva, na nossa realidade externa. O que a gente acredita, às vezes, se torna uma profecia autorrealizável. Né? A gente acredita tanto que o negócio vai lá e acontece. Mas como é que isso funciona? Né? Deixa eu compartilhar com vocês esse modelo que tenta explicar um pouquinho, né, como é que as nossas crenças, nossas expectativas impactam o nosso desempenho. Seja através de um placebo, seja no nosso desempenho em esporte, seja nos nossos relacionamentos, nos negócios, em todas as áreas da nossa vida, né? Em outras palavras, né? O que está dentro da caixa aqui, né? O que está no meio das nossas crenças, das nossas expectativas, do nosso desempenho real no mundo real? Então, eu vou falar sobre 2 mecanismos com vocês. O primeiro é muito direto, relativamente simples, motivação. Então, se eu acredito que eu posso ter um bom desempenho, pensa nas tuas próprias experiências aí. Quando você acredita que pode ter um bom desempenho em algo, é muito mais provável que você fique motivado do que se você acreditar que você é incapaz e não tem chance. É muito mais provável que você desista e não faça nada, se você não acreditar que você pode fazer. Pensa e reflete, como é que anda a tua motivação quanto ao teu desempenho como, sei lá, como funcionário, como empresário? Como é que anda a tua motivação quanto ao teu desempenho como esposa, como marido? Né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre motivação, volta lá numa das gravações que a gente tem sobre felicidade, escuta a aula em que a gente falou da Marva Collins, ou pesquisa, né, sobre Marva Collins, eu tenho um vídeo no meu YouTube que fala sobre ela, vê o impacto que isso pode ter. A motivação faz diferença. Até, talvez em outra aula eu fale especificamente sobre a motivação em si, porque a gente também supervaloriza ela, né? Quando a gente quer fazer algo e ela tem um período limitado, né? Motivação te leva para um pico e acaba. Mas o importante é a gente entender aqui que motivação faz a diferença. E você só se motiva se você estiver acreditando em algo, né? A não ser que você seja masoquista, né? Você não acredita em algo e se motiva a fazer, né? Mas tem outra coisa, além da motivação, que é a noção de consistência, de congruência. O que isso significa? Que a gente tem um esquema mental do mundo, um esquema mental de como o mundo deve ser, né? Ou como ele é. Por exemplo, né? Eu tenho um esquema mental que sugere que se eu pegar essa minha lapiseira e soltar, ela vai cair. É um esquema mental que eu tenho. Então, tem um esquema que diz, puxa, se eu soltar isso, ele cai. Você tem um esquema mental sobre a tua habilidade, por exemplo, de gestão, sobre a tua habilidade de relacionamento, sobre a tua saúde, por exemplo, se você tem potencial ou não. A gente também tem esquema mental sobre as outras pessoas. Eu gosto dessa pessoa, essa pessoa é legal, versus essa pessoa não é legal. Então, a gente tem esquema sobre as outras pessoas, sobre a gente mesmo, sobre fenômenos naturais. Isso é o que está dentro da nossa cabeça. É o esquema. E então, tem o mundo que está fora. No mundo que está fora, acontecem coisas que são reais. Por exemplo, quando eu solto essa minha lapiseira, ela cai. Isso não tem nada a ver com o meu esquema mental. Ela não está caindo porque eu estou acreditando nisso. É externo. Acontece independente do esquema que eu estou pensando. Né? Quando chove, num dia em que você se programou para ir para a praia, nada tem a ver com o teu esquema como pessoa. Então, existe o que está dentro da nossa cabeça e existe o que está fora. E esse é o ponto-chave.
Você vê, a nossa mente não gosta quando há uma discrepância entre o que está dentro e o que está fora. A mente gosta quando há consistência, quando há uma congruência entre os dois. E se não há congruência, se não tem consistência, então a gente experimenta o que a gente chama de um senso de dissonância. A gente experimenta uma espécie de doença. A gente não se sente bem, não parece certo. E a gente faz tudo o que possível para igualar as duas coisas novamente. Seja mudando a realidade de fora, ou seja, mudando a nossa mente para adequar ela à realidade que é externa. A gente não gosta da inconsistência. Eu não ia gostar se eu soltasse essa minha lapiseira aqui agora e ela flutuasse, ou ela subisse. Minha cabeça ia ter que reconstruir o meu esquema. E existem algumas maneiras pelas quais a gente pode criar essa consistência entre a nossa cabeça e a realidade que está fora. E eu vou compartilhar com vocês só alguma delas, tá? Vou compartilhar 4 com vocês. A primeira coisa, porque elas estão interconectadas, né? O que está fora, o que está dentro. Existe uma relação entre essas coisas. Tem uma sobreposição das coisas. Eu acredito que ela vai cair, ela cai. Isso serve para você ajudar você a pensar sobre esse efeito que está acontecendo. Isso ajuda a entender o diálogo que ocorre entre o que está dentro e o que está fora da tua cabeça. Você acredita numa pessoa e essa pessoa te trai, por exemplo. Você tem um esquema e o que está fora contraria o teu esquema. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando há uma discrepância, quando há uma inconsistência entre essas duas coisas, entre o que está dentro e o que está fora, é atualizar o esquema, atualizar o software aqui, né? Essa é a primeira coisa que a gente pode fazer. Então, eu não sabia que as coisas caíam quando eram deixadas no ar, tipo a minha lapiseira. Agora eu sei, eu atualizei meu esquema. Eu não sabia que a tal outra pessoa iria me trair se eu deixasse ela sozinha em um determinado lugar. Você atualiza o teu esquema de confiança. Né? Existem coisas que a gente não consegue mudar, que estão lá fora e que precisam estar de acordo com o nosso esquema mental. É a gravidade. Eu não tenho impacto sobre a gravidade. Então, o meu esquema mental precisa se atualizar, né? Então, essa é a primeira coisa, é a atualização do nosso esquema mental em cima das coisas que a gente não pode mudar, correto? A segunda coisa que a gente faz, o que acontece com mais frequência do que a primeira, é que a gente passa a ignorar ou descartar informações que vêm de fora. A gente ignora e descarta informações que são de fora e que não se encaixam no nosso esquema. Ah, eu não gosto dessa inconsistência, então simplesmente eu pego essa inconsistência e jogo fora. Eu ignoro, eu descarto. Tá? A terceira coisa que a gente faz é procurar ativamente uma confirmação. É procurar ativamente dados que confirmem o que está aqui dentro da nossa cabeça, confirmem o nosso esquema. Tipo, o que eu acredito é o que vale. Tá? Pensa na realidade. Puxa, vocês estão no inverno aí, né? Eu estou no verão, mas vamos lá. Vocês estão no inverno. Né? O que geralmente acontece no inverno? Né? Puxa, esfria demais. E quando esfria demais, poxa, o que você faz? Puxa, eu tenho que colocar mais roupas. Mas daí você procura lugares quentes para talvez não ter que colocar as roupas que você queria colocar. Porque você quer que o dado que está na sua cabeça, sim, se confirme, e não o dado que está externo da sua cabeça. O que a gente tenta fazer é descartar essa informação, né? E procurar algumas evidências que confirmem, né? Que sugiram
confiram em, puxa, né, eu não gosto do inverno mesmo, então, puxa, eu vou descartar que o inverno acontece, suprindo aqui o que eu preciso, mas mantenho o meu esquema mental, em vez de eu tentar transformar isso numa oportunidade, né, para que eu passe a gostar do inverno, por exemplo, né, para que ele seja atrativo para mim, para que o meu esquema mental não odeie mais o inverno, né? Então você fica tentando ferramentas para que justifiquem a sua posição e você não precise mudar o seu esquema mental. E o que você faz daí? É criar uma realidade, né? Você fica se jogando ali, viu como o inverno é horrível mesmo, né? Puxa, eu tenho que estar nesse inverno aqui socado de roupa, né? Em vez de você aproveitar, né? E quando a gente faz essas perguntas, né? Quando a gente faz esses questionamentos para a gente, quando faz essas colocações para a gente não consegue ver os aspectos positivos, né? Puxa, então eu não gosto do inverno. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas não vou mudar, criar outro esquema mental em mim. Ou a gente ignora ou a gente descarta. Fica procurando evidências que confirmem. Puxa, vi o inverno aqui, ó, tô com o nariz vermelho, peguei uma gripe, nossa, odeio inverno. Sejam elas positivas ou negativas, né? Daí você entra num lugar que está quentinho, que as pessoas estão felizes, você fala assim, nossa, tá vendo como o inverno é horrível? As pessoas estão aqui no quentinho, estão felizes. Tá vendo a foto do Horácio lá no verão, na praia, né? Quem me vê no Instagram hoje me vê na praia, né? Daí fica, ó, tá vendo? O verão é muito melhor, nossa. Aí a gente fica procurando esquemas mental que respaldem o nosso esquema, porque a gente não quer mudar. Seja o de que o verão é bom, né? Ou seja, que o inverno é ruim. A quarta coisa que é muito direta é que a gente tenta criar uma nova realidade. Né? Que tipo de realidade existia antes de 6 de maio de 1954? Era uma realidade que, em 4 minutos, era o limite da capacidade humana de correr a 1 milha. O que o Bannister fez? Ele disse que era possível, mudou a realidade externa, não apenas para ele mesmo, mas também para os outros corredores. De repente, uma nova realidade foi criada. Inicialmente, o esquema mental era de 4 minutos. Não eram possíveis abaixo. Ou melhor, 4 minutos não eram possíveis e todos aderiram. Todos assimilaram esse esquema. Roger Bannister veio e disse, puxa, é possível, mudou essa realidade. Não apenas para ele mesmo, mas para os outros. Faz algumas semanas eu escrevi numa newsletter minha, para quem lê a minha newsletter, eu escrevi de uma época em que a gente queria roubar goiaba de um lado de um rio e a gente sempre tentava pular e caía no rio, né? Criançada. Até que um dia eu pulei, atravessei o rio com um pulo para roubar. E daí eu voltei no outro dia, estava todo mundo pulando, todo mundo que antes caía no rio parou de cair, porque o esquema mental foi mudado. O esquema mental agora era, puxa, é possível pular, a diferença é quantas goiabas eu vou roubar ou não. Né? O esquema mental mudou. Então, a questão é que depois que a gente se apresenta com uma alta motivação ou com pouca motivação, a gente pode buscar a consistência. Né? Então, a motivação é importante, mas a consistência do pensamento alinhado com a realidade é mais importante ainda. Tá? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento com a motivação. Puxa, eu quero perder 10 quilos, estou motivadão, acredito que vai ser possível. Agora, se você quer perder 10 quilos em uma semana, o teu esquema mental precisa ser ajustado. Não pode perder 10 quilos em uma semana. Estou entendendo essa consistência que precisa ser construída? Teu esquema mental é de perder 10 quilos em uma semana. Não existe. O que o Fora te diz? Puxa, para cada 1 quilo de gordura, você precisa gastar 7.000 calorias. Pô, como é que você vai gastar 7.000 calorias em uma semana? Não vai comer nada?
né? Ou no melhor, né, 70 mil calorias, porque você quer perder 10 quilos, né? Então, o teu esquema mental precisa ser alterado, né? Tudo que resta para a gente fazer é interpretar o nosso desempenho nessa matemática. Se eu fui bem sucedido, se eu não fui bem sucedido, se eu fui bom, se eu fui ruim. E nisso existem duas formas de interpretação. Uma forma é bem objetiva, né? Puxa, eu perdi 10 quilos ou eu não perdi 10 quilos? Perdi 1 quilo, perdi 10 quilos. Perdi o número de quilos esperados ou perdi 30% a menos? Comi mais do que eu devia comer, comi menos. Fiz mais exercícios do que eu tinha que fazer, fiz menos. Mas também tem uma interpretação que é subjetiva, que é baseada no que eu acredito. Né? Vou compartilhar com você um exemplo. Thomas Edison. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui. Ó. Em 1870, Thomas Edison trabalhava junto com o resto da comunidade científica, né? Na lâmpada elétrica, em fazer luz através de um filamento, né? Gerar luz através da eletricidade. E tinha um monte de cientista trabalhando nisso. Não foi só Thomas Edison, mas estavam todos os cientistas trabalhando sem sucesso. Então, Thomas Edison não era uma exceção. Aí, um dia, um jornalista da época um jornal local lá foi entrevistar o Thomas Edison e falou assim, o Thomas Edison já era famoso na época, né? Thomas Edison inventou um monte de coisas, né? Foi um dos maiores inventores da história, né? Mas ele vinha falando, daí na entrevista com o jornalista começou a falar sobre a lâmpada, e o jornalista disse para o Thomas Edison, falou assim, olha, seu Edison, você vem trabalhando há tanto tempo aí na lâmpada, né? Há tantos anos, o resto dos cientistas também vem trabalhando nisso sem sucesso, né? Nessa época, Thomas Edison tinha em torno de 5.000 criações já, o jornalista sabia disso, né? Então falou, então, Thomas, se você já realizou umas 5.000 invenções, 5.000 experimentos aí, você também já fez uns 5.000 experimentos com a lâmpada e você falhou 5.000 vezes, por que você não desiste? Né? Thomas Edison tinha problema de audição, né? Então, na verdade, inclusive, uma das patentes de Thomas Edison é do aparelho auditivo, para quem não sabe, né? Então, né, deu aquela cutucada no aparelho auditivo dele e falou assim, desculpa, o que foi que você disse? Daí o jornalista repetiu para ele, falou, nossa, você falhou 5.000 vezes, por que você não desiste? Aí Thomas Edison olhou para o jornalista e falou, eu não falhei 5.000 vezes, eu tive sucesso 5.000 vezes. Tive sucesso em mostrar o que não funciona. Então, mesma realidade objetiva. Você perdeu 3 quilos em vez de 10. Thomas Edison, desempenho de 5.000 experimentos fracassados, mas a interpretação diferente. Você pode dizer, eu deixei de emagrecer 7 quilos, ou você pode dizer, eu perdi 3. Né? No exemplo de Thomas Edison, jornalista, né? Todo mundo concluiu que não era possível, que a interpretação subjetiva do Thomas Edison era mais um degrau para ele fracassar. Mas não, Thomas Edison acreditava que era um degrau rumo ao sucesso dele, porque era possível. Thomas Edison declarou, antes de ter a lâmpada, que no dia 31 de dezembro de 1879 ele ia exibir a lâmpada. Isso foi muito antes dele ter criado a lâmpada. O que aconteceu? 31 de dezembro de 1879, Thomas Edison exibiu para o mundo como é que se gerava luz a partir da eletricidade. Assim como em 1962, John Kennedy disse que ia haver um homem na Lua no final da década. E houve. Então, antes de ter os materiais necessários para isso, antes de ter outra tecnologia para isso, lançou a ideia para o mundo e disse que era possível fazer. Criou uma realidade.
Ele criou uma realidade. Só criar a realidade não funciona. Teve que ser combinado com um trabalho árduo. Edison, na verdade, falhou muito mais que 5.000 vezes antes de finalmente criar a lâmpada. Não foi apenas sentar no quarto dele lá e dizer, nossa, eu acredito, eu vou alcançar, deixa eu mentalizar que eu chamo tudo que eu quero. Foi, eu acredito e eu vou trabalhar ainda mais duro agora, com mais motivação e assim por diante. Você não vai perder os teus 10 quilos por sentar na cama e dizer, eu acredito, eu posso, o segredo é esse, tudo que eu acredito eu atraio. Você precisa acreditar que vai perder. Se você não acreditar, você não vai perder. Você precisa acreditar que perder um é melhor do que não perder nada. Que o perder um é um caminho para perder 10. Ou você pode ficar chorando e dizendo, puxa, eu deixei de perder 9 que eu queria perder. Um dos lemas do Thomas Edison era, eu fracassei até alcançar o sucesso. Então não é coincidência que o Thomas Edison, né, que nem eu falei, de longe, um dos mais criativos e produtivos gênios da ciência, de todos os tempos. Né? Vamos botar ele ali na cadeira, Leonardo da Vinci, né? Pô, Thomas Edison tem 1.097 patentes na carreira. Muito do mundo como a gente vê hoje é graças a ele. E não é coincidência que o cientista mais criativo, um dos cientistas mais criativos da história, é também um dos cientistas que mais falhou. Né? Tem umas pesquisas de um cara chamado Dean Simonton, né, que mostram que os cientistas e os artistas mais bem-sucedidos ao longo da nossa história também foram aqueles que falharam mais vezes. Então não é coincidência que os maiores artilheiros de Copa do Mundo, por exemplo, os cestinhas de basquete, de NBA, também são os jogadores que mais erram arremessos e chutes. As pessoas mais bem-sucedidas da história, por muitas vezes, são as pessoas que mais falharam. Então, essa é uma frase que eu repito sempre. Aprenda a falhar ou você vai falhar em aprender. Aprenda a falhar ou você vai falhar em aprender. Não tem outra maneira da gente ter sucesso. Não tem outra maneira de aprender em termos de como trabalhar. Não há outra maneira de aprender a ter sucesso como cientista, como político, como artista, como funcionário do que você faz. Os artistas, né, como eu falei aqui, que o Simonton mostrou, que tiveram mais fracassos, mais tentativas frustradas ao longo da história, foram também os artistas que foram mais bem-sucedidos a longo prazo. Não tem atalho. Não é suficiente apenas a gente sentar e pensar, criar e acreditar. A gente precisa fazer muito mais do que isso. Mas precisa acreditar. Então, entendendo o ponto, é por isso que essa aula é sobre otimismo. Porque a gente precisa entender onde encaixa o otimismo. Porque depois, quando a gente entrou na era da psicologia positiva, quem estuda psicologia positiva conhece esse rapaz aí, né? Marty Seligman, pai da psicologia positiva, fez muitas pesquisas sobre otimismo, pessimismo, recomendo o livro dele, né? Aprenda a ser otimista. Eu acho sensacional. E aqui está o que ele descobriu. O que ele descobriu foi que quando a gente trata de estabelecer metas, os pessimistas são mais realistas, em termos de metas a curto prazo. Assim como nas metas a longo prazo. Isso é bom, né? Ser realista em relação às metas de curto e de longo prazo. Mas, por outro lado, os otimistas irreais, quando se tratam de uma meta de curto prazo, são mais realistas quando se trata de uma meta de longo prazo. Por quê? Bem,
Vamos olhar de novo esse modelo. Vamos pegar os pessimistas primeiro. Eles têm uma meta específica, têm baixas expectativas, baixo nível de crença, não acham que vão se sair bem, baixo nível de motivação, a mente busca consistência, lembra que a gente falou? Busca consistência e o desempenho geralmente vem de acordo com as crenças e com as expectativas que eles têm. Né? Equilibrado, o que está fora com o que está dentro. Eu não vou perder 10 quilos, eu vou perder um equilibrado. Meta realista de curto prazo. E a interpretação é, eu te disse que não podia perder 10, eu te disse que eu só ia perder 1. Então, quando todo mundo diz, sim, pô, você nos disse, é verdade, que maravilha que você é realista. Mas, às vezes, um pessimista tem sucesso que vai além das expectativas dele. E o que acontece? A interpretação é baixo nível de crença, então a interpretação é consegui perder 2 quilos porque foi sorte, consegui perder 2 quilos porque estou com uma diarreia, né? Consegui perder 2 quilos porque não fui comer na casa da minha mãe e não comi doce. Ou foi minha semana de sorte. Então, a mente busca uma consistência. Lembram daqueles modelos de consistência que eu falei? É a mente buscando uma consistência. E eles voltam a esse ciclo repetidamente. Voltam a ser realistas. Realista, mas sem sucesso. Continuam perdendo o 1 quilo. Então, eles são realistas a curto prazo e a longo prazo. Mas agora a gente vai olhar para o otimista. O otimista começa com um nível de crença lá em cima, alto nível de expectativa, motivação alta, mente buscando consistência, desempenho não tão bom quanto as expectativas, em outra palavra, irreal. No entanto, a interpretação, devido aos altos níveis de crença que tem, a interpretação é subjetiva. Ok, se eu aprender com isso. Puxa, é uma oportunidade. Na verdade, eu melhorei dessa vez, eu perdi 1 quilo. Eu queria perder 10, mas eu perdi 1 quilo. E se eu aprender como é que eu perdi 1 quilo? Né? O otimista ainda tem alto nível de crença, alto nível de expectativa, a motivação é alta e a mente busca consistência. Como a gente falou antes, com o que está dentro e com o que está fora. Ele ainda não é tão bom, não tão bom quanto esperava, mas segue sonhando, segue transformando a realidade. Não só o que está aqui dentro. A interpretação é, puxa, se eu aprender com isso, se eu melhorar agora, puxa, fiquei um pouco melhor dessa vez, aprendi o que não funciona, puxa, eu não posso estar em dieta e ter chocolate em casa. E eles continuam. E daí vem uma voz externa que diz, vamos lá, sério, por que você não pode ser realista como os outros, como as pessoas que perdem 1 quilo e querem perder 1 quilo e perdem 1 quilo? Por que você não é tão realista quanto os pessimistas? Mas daí eles acreditam que pode conseguir, continuam persistindo, trabalhando duro, fazendo a dieta, mantém a dieta 5 vezes, 10 semanas, 5 semanas, 50 semanas, até tornarem a realidade sonhadora. Até fazerem a congruência do que está dentro e do que está fora. E tornar essa realidade realista, para corresponder à crença ao longo do tempo. Portanto, mesmo que a realidade de um curto prazo possa não corresponder a um otimista, né, eu posso correr a milha durante os próximos 10 anos em 4 minutos e 12 segundos, ou em 4 minutos e 2 segundos. Mas, eventualmente, eu vou chegar lá. E eu vou tornar as minhas expectativas, as metas irreais, realistas. Eu sei que eu vou fracassar muito, vou ter muito trabalho duro, muita persistência. O que Seligman mostra para a gente sobre o otimismo e sobre o pessimismo é que não é apenas um sentimento positivo de poliana, como a gente falou lá no começo. Né? Pense, acredite. Pelo contrário, o otimismo se trata de como a gente interpreta os eventos da nossa vida. Esse é o modelo de otimismo e pessimismo do Martin Seligman.
que ele chama de estilo explicativo. Por exemplo, como é que você interpreta o teu fracasso? Uma coisa ruim que aconteceu na tua vida. Como fim da história, como uma catástrofe, você pensa em desistir, ou como uma oportunidade de fazer melhor, né? Então, o que o Seligman diz? Ele distingue entre interpretar um evento como permanente ou como temporário. Ou simplesmente, puxa, não perdi, hoje não consegui manter minha dieta, ou eu nunca consigo manter a minha dieta. Entendem a diferença? Do hoje eu não consegui manter a dieta e do eu não consigo manter a dieta? Isso é mais um passo em direção à tua perda de peso que você quer. Eu estou dando exemplo de perda de peso só para ficar bem tangível para a gente aqui, tá? Esse é mais um passo para a tua perda de peso. Mostra o que não funciona ou funciona. Acabei de ter um dia estressante em que eu fui lá e ataquei a geladeira. Isso significa que você nunca mais vai conseguir manter a tua dieta? Ou significa, deixa eu ver com o que eu posso aprender? Puxa, dias estressantes me levam a esse comportamento, existe esse padrão, deixa eu ver como é que eu posso aprimorar minha busca. Outra coisa que ele coloca nesse modelo dele é se isso é personalizado ou é geral, né? Você come tudo num dia ansioso, você pensa, nossa, eu sou terrível, a culpa é minha. Ou você pensa, puxa, todo mundo num dia que está extra estressado e ansioso, come mais. Entendem a diferença? É personalizado ou é geral? E o último elemento que tem na avaliação dele é que se trata de abrangente ou específico. Pessimistas tendem a olhar de forma negativa, né? Ou de forma bem abrangente. Por exemplo, eu não consegui manter a minha dieta hoje porque eu não consigo manter nada. Nada na minha vida eu consigo manter. Ou você pensa, não consegui manter a dieta hoje porque eu não consigo, né? Porque meu problema é com a dieta, mas eu continuo sendo um bom funcionário, uma boa esposa, uma boa mãe. É abrangente ou é específico? Abrangente é meio tudo ou nada, sabe? Em contraste com simplesmente, puxa, eu não fui bem aqui hoje. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer melhor da próxima vez? Isso é otimismo e pessimismo do Seligman. E isso pode ser aprendido. Muitas pesquisas na área mostram que aprender a interpretar os eventos de uma forma mais subjetiva como otimista leva a um sucesso maior. Matt Biondi foi um estudo do Seligman. Alguém aqui conhece o Matt Biondi? Talvez não, né? Mas Matt Biondi era um nadador americano que disputou os Jogos Olímpicos de Seul de 1988. E era uma grande, cara, ele era uma grande esperança americana que pensaram que ele podia igualar o recorde de um outro cara chamado Mark Spitz, que tinha 7 medalhas de ouro em Olimpíada. E o Matt Biondi ia disputar 7 provas. Na primeira prova que o Biondi disputou, medalha de prata. Foi uma decepção. Na segunda prova que ele disputou, bronze. Decepção também. E todos lembram muito disso aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas falam, puxa, ele não sabe lidar com a pressão, né? Ele não é a pessoa que a gente pensava que ele era. E daí o Marty Seligman, que fazia um trabalho na universidade que a equipe olímpica de natação treinava, falou assim, não, ele vai ter sucesso. Porque o Seligman mediu, como muitos outros atletas da seleção, né, o nível de otimismo e pessimismo. Eles realizaram um experimento que eles pegavam os atletas olímpicos naquele ano, pedindo assim, ó, Matt Biondi, vem cá, você nada melhor a prova dos 100 metros. Então agora, o treino de hoje você vai nadar a prova no tempo mais rápido que você puder. E daí, quando eles terminavam a prova, cara, normalmente os atletas tinham feito o melhor tempo da vida, assim, né? Era o dia de dar o sangue. E daí os treinadores chegavam para eles e falavam, tipo, o cara terminou em 10 minutos a prova, o cara chegava para ele e falava, você terminou em 11, foi horrível.
Aí você pensa assim, né? Pô, o cara deu o melhor dele, terminou num tempo horrível. E daí o que acontecia? Eles repetiam o teste. Os pessimistas nadavam pior. Não sabiam lidar com o mau resultado. Os otimistas não. E o Matt Biondi, no teste do Seligman, e se vocês lerem o livro, ou se me lembrarem depois, podem me chamar no WhatsApp, eu mando, né? Tem um teste que você faz sobre o otimismo, sobre o teste do estilo explicativo. Matt Biondi era um otimista constante. E o Seligman sabia que ele interpretava essas falhas do tipo: eu vou ser melhor. Ele interpretava as falhas que ele tinha como não permanente. Lembra que eu falei agora, que é um dos elementos? Não é permanente. Eu falei, nessa prova, eu não sou um péssimo nadador, eu sou um ótimo nadador e eu posso nadar melhor daqui para frente. Então, o cara, quando falha, olha para a falha e fala assim, puxa, isso não é permanente, isso não é abrangente, e isso, né? E isso não é pessoal. Então, ele surpreendeu muitas pessoas, menos o Seligman, claro, né? E a equipe de pesquisa dele, e ganhou todas as outras 5 medalhas que era para ganhar. Esse otimismo explicativo, esse modelo do Seligman também está associado à saúde mental, à saúde social, à saúde física. Por exemplo, né? Nosso sistema imunológico, psicológico e físico, né? Nosso psicológico também tem um sistema imunológico. É realmente mais forte como resultado do otimismo. Níveis de resiliência, muitas pesquisas de uma moça chamada Karen Rivett mostram que se você ensinar a pessoa a interpretar as coisas positivamente de uma forma otimista, elas têm mais chance de ter sucesso. Aqueles, né, se vocês estiverem interessados a saber sobre isso, vocês podem ler um livro chamado The Resilience Factor. Esse eu não achei em português, tá? É o Fator Resiliência, né? Que é dela. Livro fantástico, que fala sobre programas que foram implementados, onde em poucas semanas uma criança se torna imune à experiência da depressão 2 anos depois. Então, pessoas que aprendem a ser otimista, ela ensina que em um curto período de 2 semanas, comparando com os 5 anos de estudo, né, de Cambridge e Somerville, que é o estudo que eles chamam, em apenas 2 semanas, as pessoas que foram ensinadas a adotar um estilo de interpretação dos fatos, sendo não pessoal, não permanente, não abrangente, um estilo de interpretação otimista, se tornaram mais felizes. E aqueles que aprenderam têm 8 vezes menos chance de experimentar depressão. 8 vezes menos chance de experimentar depressão. Por você aprender a interpretar um estilo, né, ter um estilo de interpretação diferente. Lembrem, eu não falhei 5.000 vezes, eu tive sucesso em mostrar que não funciona. E daí, se eu não fui bem agora, eu vou fazer melhor na próxima vez. Pessoas que aprendem a interpretar as coisas de uma forma mais positiva, na verdade, vivem mais tempo, em média. Existe, inclusive, um estudo das freiras, né? Eu não vou ter tempo para falar hoje sobre isso, mas é incrível, né? Um estudo sobre as freiras que mostra que as freiras mais otimistas, né, por levarem uma vida muito parecida, né? Dieta parecida, hábitos parecidos, sono parecido, né? Os otimistas tendem a viver muito mais. Pessoas que interpretam as coisas de uma forma positiva ou otimista vivem mais tempo. Isso não significa que os pessimistas morrem todos jovens e todos os otimistas vivem até envelhecer. Não é isso. Mas isso é apenas um dos fatores que entram na equação. Tem muitas outras coisas. Vocês sabem, também tem um otimismo surreal, que é aquele que a gente estava falando, vamos falar mais daqui a pouco. Uma pessoa otimista diz, puxa, se eu vou viver até os 120, não importa o que aconteça, e daí você fuma 120 cigarros por dia. Provavelmente você não vai viver até os 120. Então não é apenas uma crença. Não é só acreditar, não é só ser otimista. Matt Biondi não só acreditou que era bom,
Nadava todo dia, treinador olímpico, acorda cedo, fica na piscina nadando 8 horas seguidas. Mas ser otimista pode ser aprendido. Essa parte da equação pode ser aprendida. E que pode ter todos esses efeitos positivos. Então, é importante a gente estar nesse ponto aqui, sabemos que o otimismo está aqui, reage com o mundo externo, nos ajuda a criar realidades, é uma parte da equação e que pode ser aprendido. Só que tem um problema aqui, no entanto, que é como é que a gente distingue isso do otimismo realista de um otimismo surreal. Do otimismo desapegado, por exemplo, né, pelo movimento da autoajuda. Como é que a gente distingue isso? Tudo que eu penso, eu alcanço e concebo, vira realidade? Meu autocomprometimento é meu destino, é meu único destino? Ou algo chamado crenças irreais? Aqui está um exemplo. Tá aí, ó. Essa bailarina aí é uma referência, tá, pessoal? O nome dela era Juliana. Ela era uma bailarina, pelo menos para mim ela era. A Juliana e eu, a gente tinha muita coisa em comum. A gente estava na adolescência, eu tinha 12 anos, ela tinha 14. Eu e ela tínhamos na faixa de 1 metro, ela 1,68, eu 1,55, né? Eu estava apaixonado pela Juliana. E a Juliana também estava apaixonada por ela mesma, né? Então, agora, apenas como um parênteses, né? Eu tenho uma mãe maravilhosa, uma mãe incrível que acredita em mim. Na verdade, quando eu voltava para casa da escola, frequentemente eu conversava com a minha mãe sobre tudo que estava acontecendo na escola, coisas boas, ruins. Então, um dia eu cheguei em casa, depois de perceber que eu estava verdadeiramente, loucamente apaixonado pela Juliane, que ela era aquela peça, aquele diamante para mim. Cheguei em casa e falei com a minha mãe sobre isso, né? Eu disse para ela, mãe, nossa, eu gosto muito da Juliana. E ela disse, tá, mas qual é o problema? E daí minha mãe, eu falei, puxa, a Juliana é mais velha do que eu, é mais alta, todos os garotos, né, grandes da escola, mais velhos, bonitos, estavam interessados nela. E minha mãe, que acreditava em mim, começou uma campanha de uma profecia autorrealizável, né? Embora minha mãe nunca tenha lido Napoleão Hill, ela me disse, ela me chama de Júnior, né? Júnior, tudo que você acreditar, tudo que você acredita, você vai alcançar. Embora ela nunca tenha lido Brandon, ela me disse, Júnior, teu autocomprometimento é o destino. Juliana é o teu destino. E ela me disse que se eu realmente acreditasse, eu ia poder. A Juliana ia querer ficar comigo. Ela realmente ia querer ficar comigo. Minha mãe me inspirou, me fez acreditar em mim mesmo, e eu fui em frente. Fui um dia, falei, hoje eu vou falar com a Juliana, me preparei para isso, realmente me preparei para isso. Embora não tivesse barba naquela época, eu me barbeei, passei pós-barba, né? Pensei assim, nossa, eu posso isso. Me aproximei da Juliana, que ela imagine, né? Se imagine aquela música romântica, né? Aquele filme, câmera lenta, expectativa lá em cima, visualizei meu sucesso, fechei os olhos, me vi sendo muito bem-sucedido, mas daí a música romântica parou e a Juliana me deu um fora, não falou comigo e riu de mim. Não estava interessada, ela não me queria. No entanto, acabou que a gente se tornou bons amigos, né? Na verdade, tão bons que ela me contava sobre os outros namorados dela, né? Então, agora, quando minha mãe me disse que realmente acreditava nisso, que ela achava que eu era, sabe, eu era uma joia rara, né? Mas não deu certo. E, novamente, não me entendam mal, eu sou muito grato à minha mãe. Eu, literalmente, tinha uma motivadora 24 horas por dia na minha casa. Devo tanto à minha mãe. Mas, no entanto, nesse caso,
provavelmente não era uma crença realista. Então, o que é realista? Como é que a gente identifica o que é realista do que não é? E aqui tem algumas ideias para a gente chegar nisso. Existe uma coisa que se chama o paradoxo de Stockdale, né? Que é onde a gente encontra a tensão, onde a gente reconcilia a tensão, e não é fácil. Novamente, eu não vou dar para vocês uma fórmula geral e dizer, ok, está aqui, você calcula isso, se for acima de 7, está ótimo, abaixo de 7, não tem uma fórmula, mas aqui está algo para a gente pensar quando a gente pensa em crenças. Esse cara aí que está na tela, aí, James Stockdale, ele era almirante, e foi prisioneiro de guerra, né? Ele era de alto escalão na Guerra do Vietnã. E ele começou a perceber um fenômeno. Ele ficou preso lá por anos. E depois saiu para contar a história, né? Que muitos outros não fizeram, acabaram morrendo lá. E ele viu muitas pessoas sobreviverem, muitas pessoas morrerem. E daí as condições dos prisioneiros eram muito difíceis. E o que ele viu foi que as pessoas que sobreviveram tinham duas características. Primeiro, elas acreditavam que iam sair de lá. Elas tinham fé que um dia iam sair livres, que elas iam ver a família delas, que iam ver os amigos, e com essa fé elas se mantinham em frente. E, ao mesmo tempo, e esse é o segundo componente, elas tinham crença e avaliações realistas da situação. Se qualquer um desses dois componentes estivesse ausente, era improvável que sobrevivesse. Então, se elas não tivessem fé e não acreditassem que sobrevivessem, era muito provável que iam morrer. E, por outro lado, se elas achassem que iam sair rápido dali, puxa, próximo Natal eu vou estar em casa, e realmente acreditassem que iam sair até o próximo Natal, também eram menos propensas a sobreviver. Porque não saía até o próximo Natal. Então ficavam desesperadas, resignadas, se sentiam impotentes, muitas vezes morriam. Então eram dois componentes, acreditar que você ia sair, mas ao mesmo tempo saber que você precisa lidar com a realidade que é difícil. E está aqui o que Stockdale disse. Você nunca deve confundir a fé de que você vai prevalecer no final, que você nunca pode se dar ao luxo de perder, com a disciplina de confrontar os fatos mais brutais da tua realidade atual, seja eles quais forem. Otimismo realista. Otimismo realista é entender que uma menina de 14 anos, muito bonita, nessa idade, provavelmente vai olhar meninos de 14 anos. Esse é um confronto da realidade como ela está. Otimismo realista. É óbvio, a questão é você pode estar errado às vezes. E às vezes você pode realmente acreditar em algo e acreditar que tem expectativas realistas e não vai ter sucesso. Mas como a gente falou aqui há pouco, e como a gente vai falar daqui a alguns minutos, isso não importa tanto assim, porque mesmo que a gente não tenha sucesso, a gente apenas se recupera e continua trabalhando duro. A chave, porém, é a gente encontrar o máximo equilíbrio possível dessas coisas. Maslow, né, quem conhece ele pela pirâmide lá, chama isso de integração graciosa, entre um alto nível de crença e a conexão com a realidade. Não tem prescrição aqui, mas é apenas alguma coisa para você ter em mente. Pensamento positivo não é o segredo. Faz parte do segredo, faz parte da forma, faz parte da felicidade, mas não é tudo. O otimismo falso, mais cedo ou mais tarde, vai levar ao desencanto, vai te levar para a raiva, vai te levar para o desespero. E aqui está o segredo do sucesso. E esse segredo é comprovado pela pesquisa. Milhares de pesquisas. E pessoas bem-sucedidas em diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes épocas. O segredo do sucesso é o otimismo, paixão e trabalho duro. E trabalho duro. Não tem substituto para o trabalho duro, como Thomas Edison falou. Esses 3 componentes. Esse é o segredo, simples, direto. Otimismo, paixão e trabalho duro. A sorte tem um papel nisso tudo? Com certeza.
Thomas Jefferson disse: eu acredito muito na sorte, descubro que quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Na verdade, tem uma ciência por trás da sorte, né? Se vocês lerem o livro, tem um livro que se chama The Luck Factor, né? O fator sorte, onde as pessoas que têm esses 3 componentes, que acreditam que podem se sair bem, que amam o que fazem, que trabalham duro, elas encontram mais sorte. Então, a sorte tem uma ciência por trás da sorte. Né? As pessoas se preocupam com a nossa autoestima, veja bem, né? Tem uma crença. As pessoas acreditam que altas expectativas naturalmente levam à decepção. Puxa, se eu for otimista demais, vai ficar decepcionado. Então, as altas expectativas levam à decepção. E parece certo, quer dizer, né, essa fórmula foi escrita no século XIX por William James. Né, William James disse, né, que a autoestima é igual ao nosso sucesso sobre as pretensões. Né, em outras palavras, o que ele quer dizer? Né? Se a gente tem altas expectativas, altas pretensões, é bem provável que a gente machuque a nossa autoestima. Por exemplo, digamos que a minha pretensão seja perder 10 quilos em uma semana. Novamente, estou usando um exemplo numérico aqui porque é mais fácil de entender. Digamos que a minha esperança seja perder 10 quilos em uma semana, essa é a minha pretensão, mas, na verdade, eu perco 1 quilo. De acordo com a fórmula do William James, a minha autoestima, né, como sabemos, a autoestima e a felicidade estão muito correlacionadas, né? É menos da metade. Por outro lado, digamos que a minha pretensão, minha expectativa seja perder 500 gramas. E, de fato, eu perco 500 gramas em uma semana. De acordo com a fórmula do William James, a minha autoestima, meu nível de felicidade, subiu, é 1. Então, aqui, menos ganhando menos, novamente, eu estou usando um exemplo numérico aqui, para que vocês podem pensar em outros exemplos da vida de vocês, mas, mesmo que eu esteja ganhando menos aqui, minha autoestima e minha felicidade são maiores. Então, segundo William James, baixa a tua expectativa. Mas não é bem assim. O que se descobriu nos últimos 35 anos de pesquisa, 45 anos de pesquisa, é que essa fórmula está errada. Essa não é a realidade. E está aqui a realidade como ela funciona. Opa, passei. Aí, nesse meu super desenho, né? Digamos que a gente tem esse gráfico, esse meu desenho feito em cima de uma outra folha impressa. Olha, ficou uma maravilha esse meu desenho. Digamos que a gente tem um gráfico, né? Então, a gente tem o tempo ali embaixo e os meus níveis de autoestima, né? Minha emoção, minha felicidade subindo, né? No gráfico vertical. Então, vamos começar pelo meu nível base, né? Que está aqui essa linha verde da minha emoção. Então, eu tive um dia ruim, não me saí tão bem quanto eu esperava. O que acontece com a minha autoestima, o que acontece com a minha felicidade? Diminui. É natural. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer conseguir ter um dia bom, enfim. Então, minha autoestima, minha felicidade diminui. Então, se ela diminuir, se estiver abaixo das minhas expectativas, mas muito rapidamente, como tem uma pesquisa do Daniel Gilbert que mostra, eu só achei esse estudo em inglês também, eu posso botar o link lá para vocês no grupo, se vocês quiserem, né? Essa pesquisa do Daniel Gilbert mostra sobre previsões efetivas. Muito rapidamente, a gente volta ao nosso nível base de felicidade. Então, se uma semana depois, né? Puxa, eu comi demais aqui, não consegui fazer a minha dieta, uma semana depois, eu perco um pouco de peso, concluo minha dieta, me saio melhor, minha autoestima vai lá para cima. E daí ela aumenta. Mas também, rapidamente, volta para a minha base. Né? As mudanças da vida, se eu conquisto a estabilidade ou não, se eu ganho na loteria, eu perco dinheiro, altos e baixos, em torno de um nível base de bem-estar, de uma linha. As coisas voltam para lá, tem estudo que é feito sobre isso, os últimos ganhadores de loteria, felizes por um tempo,
Depois de 6 meses, todos voltam para o nível base de emoção. Então, tem as boas e as más notícias nisso aqui. A boa notícia é que eu posso correr mais risco. Se eu quero dizer assim, puxa, se toda vez que eu entristeço, eu vou voltar para a minha linha base, eu posso correr mais riscos. Concordam comigo? Não é o fim do mundo se eu não perder peso agora. Eu vou voltar lá. Não é o fim do mundo se eu falhar com algo aqui. Eu posso arriscar. Tá tudo bem. Eu vou me recuperar. A gente se recupera. Então, essa é a boa notícia. Agora, a má notícia é, puxa, então eu estou preso? Eu nasci com esse nível base e, de acordo com a minha genética, eu não posso realmente melhorar? Será que é possível aumentar esse nível base de felicidade? É possível. Essa parece uma má notícia, mas não é. É uma boa notícia. É possível. Essa linha pontilhada aqui em cima é você elevando o teu nível de felicidade. É sobre elevar esse nível base de felicidade, né, que é o meu trabalho, por exemplo, nas minhas mentorias individuais, é nisso que o Happiness Fit trabalha, para quem conhece o Happiness Fit, é para elevar níveis base de felicidade. Aqui também está uma descoberta específica da pesquisa sobre a autoestima. Uma coisa que você pode fazer agora, quando sair do encontro aqui para a tua autoestima, é lidar em vez de evitar. Lidar significa você se expor, né? Significa você correr risco. Não quando você está numa zona de pânico, né? Mas quando você está na tua zona de desafio. Né? Arriscar, falhar, é lidar com as coisas, enfrentar as coisas que são importantes para você. É tentar perder aquele peso que você quer perder. É tentar melhorar o teu relacionamento. É tentar estudar uma área, uma matéria que você queira estudar. Cal, você perguntou ali, né, se os níveis básicos de felicidade tem a ver com o seu nível de autoestima. Sim. A relação entre autoestima e felicidade está quase em 92:1. Tá? Diferente das coisas materiais. Eu já vou falar sobre isso, tá? Então, o que você precisa fazer é tentar. É o que eu estou falando. Não é no nível de tentar... Não é o nível de tentar quando você está no pânico, mas é o tentar agora. Tentar aproveitar um pouco melhor os teus tempos livres, o teu final de semana, ter mais entretenimento, arriscar mais, arriscar aquela viagem que você não faz. Porque as pessoas que lidam com as coisas, ao longo do tempo, tem os mesmos ou até mais altos e baixos, mas os altos e baixos só têm essa aparência. Né? Porque, na verdade, eles te permitem ser humano, permitem que você erre. Puxa, eu tentei, não consegui, ok, vou tentar de novo. Mas, aos poucos, à medida que você vai tentando, lidando com as situações, o teu nível base sobe. E por que o teu nível base aumenta? Né? Porque o nível base aumenta quando a gente lida em vez de evitar. Pela primeira coisa é a teoria da autopercepção do Daryl Bain. O que o Daryl Bain mostrou foi que a gente chega a conclusões sobre a gente mesmo, da mesma forma que a gente chega sobre conclusões sobre os outros. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa se aproximando das pessoas e inicia uma conversa, ou falando na sessão, ou tentando fazer uma parte de uma peça de teatro, ou tentando algo novo, a minha conclusão sobre essa pessoa é que ela é corajosa. Essa pessoa deve ter uma autoestima. Né? Essa pessoa faz mais amigos, por exemplo. E eu posso chegar à mesma conclusão sobre eu mesmo. Ao me ver agindo de certa maneira, eu chego à conclusão sobre a minha autoestima, sobre a minha benevolência, sobre a minha generosidade, sobre a minha capacidade de aproveitar os tempos livres, sobre a minha capacidade de fazer a minha dieta, seja lá o que for. Teoria da autopercepção. E se eu lidar com as coisas?
E se eu tentar as coisas? Se considero isso positivo, minha autoestima, assim como meu nível de felicidade, ao longo do tempo, na verdade, vão aumentar. Por isso é algo que você tem que fazer quando você sair desse encontro, é o tentar, é o lidar com as coisas. Teoria da autopercepção. A gente chega à conclusão sobre a gente mesmo da mesma forma que a gente chega à conclusão sobre os outros, observando o comportamento. Quando a gente falha depois de lidar com alguma coisa, a gente percebe que a dor real que vem com um fracasso é muito menor do que a dor que a gente imagina, que a gente associa ao fracasso. Você pensa assim, puxa, eu me superei. Eu tentei. Ok, eu não me saí bem com a Juliana. Ela me disse não, mas eu me superei. Talvez eu tenha me tornado uma pessoa melhor em me aproximar das meninas, em correr atrás das minhas paixões. Enquanto eu imagino na minha mente, eu fico pensando que vai durar para sempre. Então, quando eu percebo que a dor do fracasso é real, que a dor do fracasso real é muito menor do que a dor que eu associava ao fracasso, eu fico mais confiante. Quando eu vejo que a dor da Juliana me dizer um não é muito menor do que a dor que eu imaginava que teria com a Juliana me dizendo um não, eu fico mais confiante. E eu consigo lidar com isso. Na verdade, eu sou muito mais resiliente. E tudo isso está fazendo com aquele meu nível base subir. E a minha autoestima aumenta. Minha felicidade como resultado também aumenta, assim como perguntou a Raquel. E, finalmente, há mais sucesso, porque não há outra maneira de ter sucesso. Isso é o trabalho duro. Lidar é o trabalho duro. Não há outra maneira em termos de aprender a andar. Você vai precisar cair e levantar. Não tem outra maneira em ter sucesso na arte, na ciência, no negócio, no teu relacionamento em casa. Lembra o que eu falei? Aprenda a falhar ou você vai falhar em aprender. Você precisa trabalhar as tuas expectativas de modo que elas sejam desafiadoras para você, mas sempre conectada com a realidade e com a ação. Está claro para vocês o que o otimismo tem a ver com a felicidade? Está claro o que a gente veio dizer aqui hoje? Porque é assim que você vai conquistar as tuas coisas, e é assim também que você vai superar os desafios que a vida te apresenta. É assim que você vai construir resiliência. E como eu disse, se tem uma coisa que a gente vive hoje, que a gente é contemporâneo, é que a ciência está sendo construída nesse campo, está sendo construída agora. E a gente tem possibilidade de sair do que a gente acreditava que era real na autoajuda para uma neuroplasticidade, para entender, puxa, eu consigo aumentar o meu nível base. Não é a casa que eu comprei que vai subir meu nível base, ela vai dar um pico, como está nesse gráfico. Mas em 6 meses, quantos de vocês já aconteceram isso? Puxa, eu vou me mudar para aquele lugar, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Aí você se muda 6 vezes, você volta. Se você era triste, você volta a ser triste. Se você era feliz, você volta a ser feliz. Que nem eu falei, pesquisa com as loterias. Pesquisa com gente que perdeu membros. Não é só para o bom, é para o ruim também. A pessoa tem uma tristeza, na média, claro, né? A pessoa tem uma tristeza muito grande, e os estudos mostram que ela volta para o nível base dela de felicidade, o nível base de autoestima dela. Isso nos leva a ter uma vida melhor. Isso nos leva a estar mais feliz, né? E esse era o grande recado que eu queria trazer para vocês aqui hoje, que é: o otimismo é necessário, existem modelos de otimismo, pesquisem sobre esse modelo do Seligman. Eu posso botar mais coisa lá no grupo sobre isso, sobre estilo explicativo, enfim. Você precisa acreditar em você, você precisa confiar, mas não é isso. Isso não é tudo, né? Eu não vou dizer para você, sonhe que vai se realizar. Jamais disse isso para ninguém
numa mentoria, num curso, em ninguém, tá? E se a gente fala em agir, esse foi um dos maiores problemas que eu identifiquei até hoje nas minhas mentorias. Porque a ciência fala, né, como eu falei antes, a ciência que evoluiu muito, que os estudos nos mostram o quão possível é a gente evoluir mentalmente, né? Que leva tempo, leva trabalho, enfim. Mas é possível a gente viver uma vida mais tranquila, com mais paz, com mais felicidade, lidando com o mundo. Lembra a congruência? Lidando com o mundo que está fora da gente, fazendo com que o nosso esquema mental modifique quando possa ser modificado. Entenda a realidade quando tem que ser entendida e tente transformar a realidade quando precisa transformar. A oração da serenidade está falando a mesma coisa, né? Que Deus me dê sabedoria para, né, paciência para lidar com as coisas que eu não sei lidar, eu não me lembro exatamente a oração agora, mas sabedoria para mudar o que pode ser mudado, enfim, né? Aquela oração da serenidade, enfim. Os estudos ainda mostram para a gente como é que a gente faz isso. Basta você dar um Google aí. Você vai encontrar uma grande quantidade de exercício, prática, caminho para fazer isso. Mas o problema é que a gente não faz. Da mesma forma como a gente sabe fazer atividade física, como a gente sabe fazer flexão de braço, sabe fazer abdominal, sabe caminhar na rua, a gente não faz. Ao menos que você esteja comprometido, né? Quando você se inscreve numa academia, quando você contrata um personal trainer, vocês concordam comigo? A gente sabe, mas não faz. E é nesse momento, né, quando você se compromete com as coisas, que você realiza mais coisas. E não só com você, com todo mundo. Né? Segundo estudos, a chance de você começar e manter uma atividade física aumenta em 72% quando você vai para uma academia, se inscreve numa academia. E 94% quando você se compromete com um personal trainer, né? Que você tem alguém para dar a sua desculpa, né? É assim na parte física, como é assim na parte mental. Então, eu sempre digo para as pessoas, você quer começar a fazer atividade física? Cria um plano real, congruente, né? Com a realidade, não adianta você pensar que vai começar a correr uma maratona de hoje para amanhã. Cria um plano real, se comprometa com pessoas. E é assim na parte física, é também na parte mental. Né? Daí as pessoas me dizem, puxa, o problema são os valores, né? Como é que eu me comprometo aqui com uma academia? Não sei quanto no Brasil custa uma academia hoje, 150, uma mensalidade, 200. Como é que eu me comprometo com isso? Né? O personal trainer, né? Que funciona mais, como é que eu me comprometo com isso? Né? 94%. Pô, o personal trainer, sei lá quanto deve custar um personal trainer no Brasil hoje. 1.200 com 2 aulas por semana. Só que você se inscreve, coloca na cabeça que vai fazer e você faz, né? Agora, sem acompanhamento médico, aí você vai e fala, não vou me comprometer, não vou pagar nada, não vou fazer, daí você sem acompanhamento médico, você faz, daí vai lá, faz, em vez de fazer o que era para fazer, faz a maratona do dia para a noite, daí se machuca, daí gasta dinheiro com fisioterapia, né? Quanto custa tratar uma lesão em fisioterapia? Quanto tempo? E o mesmo vale para a tua mente, né? A psicologia positiva é isso, né? Ela trabalha para que você previna problemas de saúde mental. A psicologia positiva não está para tratar como as outras, como a psicanálise, por exemplo, né? Porque tratar é caro também, né? Quanto custa para tratar? Quanto custa um psicólogo hoje? Deve ter psicólogos aqui comigo, né? Não é barato. A psicologia positiva trata no prevenido, né? E por que não fazer um acompanhamento para fortalecer a tua mente, para estar mais preocupado com as dificuldades, para saber lidar melhor, para trabalhar para prevenir problemas de saúde mental? Por que não buscar ajuda para atingir as metas, os objetivos na vida, do mesmo jeito que a gente vê que o personal trainer, a academia funciona, né? Você pode me dizer que o problema é o preço também, mas não é. E hoje eu, né, só quero terminar concluindo falando do Happiness Fit aqui. O Happiness Fit faz exatamente isso que eu estou dizendo para você, com 2 encontros semanais, com uma comunidade super ativa,
que te ajuda a alcançar os teus objetivos nesse nível que a gente está falando de subir barras, tá? Tem exercício diário, acompanhamento, e ele custa R$ 149,90 por mês. Mas ele pode ser ainda melhor para você que está aqui hoje, tá? Eu vou botar aqui, sempre tem aqui o Jabá Happiness Fit, eu vou botar aqui para vocês um link, e se você se inscrever e usar o código otimismo, né, para confrontar com o nosso aí, você tem 50% de desconto nos teus 3 primeiros meses de Happiness Fit, tá? 50% de desconto para fortalecer a tua mente, trabalhar a tua resiliência, teu otimismo, teu autoconhecimento. É um projeto que já está aí há quase 1 ano e meio. As pessoas que fazem têm uma grande transformação. São 2 encontros por semana, ao vivo, sempre, tá? Todas as terças e quintas, 8 da noite. Duram só 20 minutinhos, rápido de você fazer. E quem faz é impressionante a transformação. Tá? Para trabalhar resiliência, otimismo, autoconhecimento, criar uma mente mais forte. E não é criar uma mente mais forte do poder da mente para entortar garfo, tá? É para ser mais forte, para lidar melhor com a vida, tá? Então, menos de R$10 por encontro, tá? É um valor de quanto vale a tua felicidade, né? Quanto vale prevenir a nossa coisa. Então, não perca essa chance, né? Se inscreva, venha participar com a gente, pô, é um puta projeto, né? Já tem, pô, você entra lá, tem todos os encontros gravados, você pode ver os antigos, enfim. Deixa eu ver aqui agora o que nós temos. Relato de otimismo. Ana Costa. Trabalhou mais de 20 anos com comunicação e marketing. Eu também. Estamos juntos. Saí em 2015 do mercado porque decidiu viver a maternidade sabática, 4 anos para viver com o filho, depois não voltei, se reinventou e buscou o caminho da psicologia positiva. Amo essa tribo. Muito bem. Hoje estou com 47, fazendo faculdade de psicologia. Parabéns. E o que mais ouço das pessoas é: você é muito corajosa e otimista. E é muito disso, só muita dedicação, trabalho duro, foco e paixão, amor pelo que se faz. Estou há mais de 1 ano fazendo estágio em clínica e amando a experiência de aprender e afiar o machado em minha nova posição. A Elza me perguntou aqui. Primeiro, Ana, parabéns, parabéns, é muito bom ter você aqui com a gente, sempre muito bom, né? Você já participou de outros encontros com a gente aqui, né? Parabéns mesmo, e é muito bom ter você aqui com a gente. Psicologia positiva é um campo para ser estudado bem mesmo, participem com a gente. A Elza me perguntou aqui, não entendeu, qual o valor anual, 600 e o desconto? Não, Elza, o valor do Happiness Fit é 149 por mês, mas hoje, se você fizer, tem 50% de desconto na mensalidade, fica R$ 74,50, se eu não me engano, tá? Acho que é isso que fica por mês. Basta você entrar no link aí, quando lá embaixo tem um campo, coloque o cupom, ele já transforma, né? E daí as tuas mensalidades, as 3 primeiras, quando vierem, você vai pagando esse valor, tá? Alguém tem mais alguma perguntinha? Me manda no chat, abre o seu microfone, quer fazer o seu comentário, quer contar alguma experiência pessoal, use esse momento, use esse campo agora para isso. Vamos ver. Passando só para dizer que a May está aqui. Obrigado, Babi. Obrigado por estar aí desde o começo. Obrigado mesmo. Obrigado, câmera aberta. É muito bom ver essa carinha de vocês aqui, né? A Karina mandou incrível. Sou grato por fazer parte desse grupo. Muito... Alguém quer falar? Eu estou... Então... Gosto muito das tuas escritas, né? Até trabalhado, eu tenho um grupo, sou professora aposentada, moro em Capão e trabalho com mulheres com baixa escolaridade e econômica também. O meu interesse, assim, ó, eu sou péssima em informática, tanto é que a filha está aqui do lado. E o pior, eu não quero aprender, estou velha demais. Não quer lidar, né? Não. Eu entrei, mas ali dá 590, não quer 600. Como é que eu faço? Como é que eu entro para pegar esse teu desconto?
Espera aí, deixa eu ver se eu botei o link errado. Pelo link, eu não estou entrando. Quem sabe tu ajuda aqui, filha. Pelo link, Toco, que veio aqui, que tu passaste, não está dando desconto. É isso que ela está falando. Tá, eu devo ter pego o link errado. Espera aí, então. Não usem o link errado. Deixa eu pegar o link Prazer, certo. Simone. Também gosto muito dos teus escritos. Ah, que bom. E, Elza, já aproveito Puxada e me coloco à disposição para, se um dia você quiser que a gente tenha uma fala com essas mulheres com as quais você trabalha. Que legal, que legal. Por favor, me avisa. Vamos combinar, sim, vamos combinar. Eu vou ter o maior prazer de falar com... Sabes, Toco, que eu estou, por ser a professora aposentada aqui, estou aqui no litoral, praia, né? Norte, litoral norte. Então, tem alguma influência, assim, Conselho da Cultura, Feira do Livro. Só que dizem que é muito difícil trabalharem comigo, porque eu sou muito ranzinza, tudo tem que ser certinho, né? E que eu só trago confusão. Aí uma delas disse assim para a esposa do prefeito: não, a professora Elza não é confusão, ela é a nossa solução. Eu achei aquilo tão lindo. Ah, que bonito, que bonito. Achei, assim, bonito mesmo. Bem, a gente trabalha todas as terças à tarde na igreja daqui à Matriz, na sala mais bonita, porque o padre diz que enquanto ele for pároco, a sala mais bonita tem que ser para a educação. Olha, que bonito, que bonito. É o que eu falei, conte comigo, tá? Conte comigo. Eu vou atrás de ti. Há muitos textos teus, eu trabalho com elas também. Ah, pô, é lindo saber disso, muito bom mesmo. Já deu para ver que ela é bem gaúcha, né? Ela não falou qual é o litoral, mas é gaúcha. Bem gaúcha. Ó, tá aqui, acho que agora foi o certo, tá? E daí lá embaixo tem que colocar esse código otimismo, tá? Mas, Elza, por favor, entre em contato comigo ali no grupo também, vocês têm acesso ao meu número do WhatsApp. Quando vocês quiserem um material, vocês verem alguma pesquisa, de repente, que vocês não encontraram em português, eu tenho e vocês tenham dificuldade com o inglês, me falem que eu vou buscar traduzir esses... Né? Lá no meu blog eu também coloco constantemente uns textos. Agora deu certo. Pergunta certo. Agora fica, então, 149 por mês. Daí você escreve ali embaixo, tem colocar o código, daí você escreve otimismo. Onde é que está? Está escrito... Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver que eu estou com muitas telas aqui. Então, deixa eu ver. Ali, daí fala, você tem um código de desconto? Aonde que diz? No meu não consta. Aqui, ó. Tem. Aí que você escreve otimismo, daí aplicar... Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Otimismo tem que ser grande, né? Sempre grande. E daí você dá um aplicar e ele vai te dar um... Vânia, obrigado. A Vânia está dizendo que vai sair. Obrigado, Vânia. Bom te ver aqui. Tá bom. Tá. Agora eu vou fechar. Tá? Então, tá bom, Elza. Muito prazer e conte comigo. Prazer. Prazer em conhecer a tua filha também. Opa, ficou. Gente, muito obrigado. Muito obrigado de coração por vocês estarem aqui. Eu sei que 2 horas é bastante coisa para todos nós, né? E a gente só tende a crescer cada vez mais nesses nossos encontros de sempre, tá? Então, a Paula mandou um boa noite. Boa noite, Paula, bom te ver. Cristina, gratidão. Ana, agradeço pelo encontro, ótima noite. Obrigado, Ana. Karina, sucesso, Elza. Demétrios está aí. Demétrios não perde um encontro nosso. Já tem uma companheira nova aí, Demétrios. Até amanhã. Obrigado, gente. Um grande beijo. E até o próximo encontro. Valeu!